Houve pouca desalavancagem na Europa por causa das consequências da crise financeira e da agressiva política dos bancos centrais nos últimos anos. Daniel, após o referendo de saída do Reino Unido, as dúvidas sobre o futuro da União Europeia aumentaram em relação a um possível desmantelamento. Qual é a situação no momento e quais são as suas perspectivas? No Reino Unido, a expectativa geral para o curto prazo é de uma queda na atividade e de uma potencial recessão pelos próximos 6 a 12 meses. A Brexit também gerou muita incerteza para a União Europeia, porque enquanto as consequências para o Reino Unido são unidimensionais, em alguns aspectos, a União Europeia tem que lidar com as dimensões dos outros 27 países do bloco. Ao mesmo tempo, existe uma série de fatores com potenciais riscos políticos nos próximos meses, como o referendo constitucional italiano, o referendo húngaro sobre imigração, que poderia provocar um novo referendo de saída da União Europeia, a reeleição dos partidos de direita na Áustria, que já conquistaram grande parte dos votos e poderiam assumir o controle. Além disso, no ano que vem, teremos eleições na França, na Holanda e na Alemanha. Portanto, temos muitos eventos políticos à frente na Europa. A probabilidade de um desses eventos ter um impacto negativo sobre a União Europeia provavelmente seja muito pequena, mas a probabilidade de um desses eventos seguir na direção errada talvez seja um pouco maior. Nesse sentido, a incerteza para o restante da Europa em alguns aspectos é maior do que para o Reino Unido. Você mencionou os referendos na Itália e na Hungria, que são países que poderiam sair ou tentar renegociar alguns acordos com a União Europeia. Mas em se tratando dos maiores desafios econômicos para o bloco, você diria que a Itália é um grande problema no momento, ou os investidores deveriam se concentrar em outras áreas? A economia italiana, na verdade, passou por uma melhora durante o ano passado. O padrão geral para toda a Europa foi de alguns anos de crescimento negativo, entre 2013 e 2014, associados à crise da dívida soberana em toda a zona euro. E, em seguida, vimos uma recuperação agressiva do crescimento negativo para crescimento positivo. Durante o último ano, o crescimento do PIB da zona euro tem permanecido estável, a cerca de 1,5%, e está próximo ou em linha com a tendência de longo prazo. O problema com o crescimento do PIB próximo a essa tendência é que as pressões inflacionárias permaneceram muito fracas, tornando um ajuste dos preços relativos entre os países muito difícil. Além disso, a redução da dívida também se torna mais difícil, porque houve pouca desalavancagem na Europa, por causa das consequências da crise financeira e da agressiva política dos bancos centrais nos últimos anos. Nesse sentido, a situação do crescimento da Europa é razoável, mas há dificuldade para acelerar o impulso. Nesse contexto, é importante lembrar que no ano passado, a zona euro teve um impulso dos baixos preços do petróleo, do euro mais fraco e da política monetária de estímulo. Este ano, esses ventos de cauda estão enfraquecendo, portanto, a nossa expectativa é de que o crescimento continue nos mesmos níveis do ano passado, mas sujeito a interferências da Brexit. Você mencionou as pressões inflacionárias e os preços ao produtor na zona euro caíram para o ritmo mais lento em 4 anos. O que isso significa para a inflação? Será que a taxa vai acelerar ou vamos ver qualquer outro movimento significativo nessa área? Nós não esperamos que as pressões inflacionárias aumentem de forma particularmente significativa. E nesse contexto, é importante considerar alguns fatores. Primeiramente, como eu mencionei anteriormente, a taxa de crescimento está próxima ou em linha com a tendência de longo prazo. E para que a inflação suba, o crescimento deve estar acima dessa tendência por um período de tempo prolongado, o que normalmente é associado a restrições da capacidade.
saúde, que por sua vez tendem a provocar pressões inflacionárias. Isso não está acontecendo na Europa. Apesar do crescimento ser positivo e ter melhorado muito em relação aos níveis de alguns anos atrás, ainda está próximo ou em linha com a tendência de longo prazo e certamente não muito acima dela, exceto alguns países. Em segundo lugar, eu acredito que veremos algum impulso externo na inflação, particularmente dos preços do petróleo e das commodities em geral. Os preços do petróleo e da energia estão mais altos este ano e, matematicamente, vão refletir na inflação até o final do ano. Nesse sentido, eu acredito que poderíamos ver um aumento da medida cheia da inflação, mas isso será temporário, a menos que as pressões dos preços domésticos aumentem ou a alta dos preços das commodities e das importações continue até o fim do ano. Daniel, muito obrigada pela participação e por compartilhar seus comentários com a gente. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje. Obrigada pela audiência e não deixem de compartilhar seus comentários com a gente em nosso site. Até mais!